Bolsonaro inelegível. E agora? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. É bem verdade que andou um pouco ausente, estive em off por longas temporadas, mas por uma boa causa. E como eu tenho para com vocês o dever da precisão, não me resta alternativa a não ser comentar os últimos acontecimentos. E se você não é um completo alienado, sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro agora está inelegível pelos próximos 8 anos em função de uma condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Condenação essa que veio sobretudo em decorrência daquela famigerada reunião que ele promoveu com embaixadores de nações amigas para apresentar supostas provas de fraudes contra o nosso sistema eleitoral. Vale lembrar, sistema eleitoral que o manteve no poder por mais de 30 anos. E a primeira pergunta que andam me fazendo é se de fato há mérito jurídico para a condenação. Olha só, galera, eu conversei com alguns especialistas na área e todos eles, independentemente da orientação ideológica, são unânimes em dizer o seguinte: há mérito sim para a condenação, com uma interpretação bastante forçada, bastante criativa, poderia se cogitar declará-lo inocente nesse processo, mas as evidências são muito fortes. Ele, de fato, promoveu aquilo que nós chamamos de desvio de função enquanto era pré-candidato à reeleição. Isso é mais do que suficiente para justificar essa condenação que lhe foi imposta. Portanto, goste-se ou não do ex-presidente, não há muito o que discutir. Agora, deixando de lado um pouco a questão estritamente jurídica e pensando no campo da política, que é aquele com o qual eu me sinto um pouco mais à vontade, é preciso que se diga o seguinte: Bolsonaro nunca fez a menor questão de cultivar uma relação republicana com os demais poderes, especialmente com o poder judiciário. Como dizem, ele fez questão de construir inimizades antes de criar boas alianças. Ah, mas e o Centrão? Bom, já disse aqui diversas vezes que o Centrão não vende o seu apoio, o Centrão aluga o seu apoio. Prova disso é que boa parte do Centrão que fora Bolsonaro no último quadriênio, parte dele, é bem verdade, agora apoia o governo Lula. Além de ter passado a maior parte dos seus 4 anos no poder semeando conflitos, o ex-presidente Bolsonaro, por mais contraditório que isso possa parecer, não construiu uma base de apoio orgânica, organizada e duradoura. Por mais que pareça justamente o contrário, principalmente se a gente for pensar da perspectiva dos eventos pós-eleição ano passado e sobretudo o que aconteceu no 8 de janeiro desse ano, é de se pensar, poxa, mas a base de apoio dele parecia tão bem organizada, tão articulada. O problema é que a base de apoio do Bolsonaro é extremamente personalista, não é uma base partidária, não é uma base ideologicamente articulada. O bolsonarismo no Brasil, além de muito menor do que parece, está anos-luz aquém do que é, por exemplo, a articulação da militância petista. E aqui eu não estou fazendo um elogio ao conteúdo programático ou até mesmo às propostas de governo do PT, não é isso. É fato, no entanto, que o Partido dos Trabalhadores tem uma base de apoio orgânica, uma militância muito melhor organizada do que Bolsonaro, cujo movimento de apoio caminha, pelo menos na opinião deste modesto professor que aqui vos fala, para se tornar uma espécie de ademarismo. Ademarismo vem de Ademar de Barros, ex-governador do estado de São Paulo, figura polêmica da nossa história, que tinha uma base de apoio até bastante aguerrida, mas muito pequena, tão pequena que nunca foi capaz de transformá-lo em presidente da República. Para quem discorda do que eu estou dizendo, basta pensar o seguinte: quando se colocou pela primeira vez a possibilidade da cassação dos direitos políticos de Bolsonaro pelo TSE, se imaginou que poderia haver uma grande comoção nacional com manifestações, protestos e carreatas e encontros e pipipipopopó, e não se observou nada disso.
Algo bem distante, por exemplo, do que nós vimos lá no começo de 2018, quando o então ex-presidente, hoje presidente Lula, foi condenado e preso. Manifestações no ABC Paulista, na cidade de São Paulo, que se arrastaram por semanas, militantes do partido que iam desejar bom dia na porta do presídio da Polícia Federal lá de Curitiba, enfim. É de se notar que, de fato, a base de apoio de Bolsonaro não é aquela maravilha toda que se suspeitava. Isso me faz lembrar de algo que eu mencionei várias vezes aqui no canal durante a corrida eleitoral do ano passado. Boa parte do eleitorado do Bolsonaro, mesmo entre aqueles mais aguerridos, mais entusiasmados, era um eleitorado movido muito mais pelo medo do retorno do PT, pelo medo de uma eventual eleição de Lula, do que propriamente por uma identificação ideológica com Bolsonaro e aquilo que ele representava. Bolsonaro nunca foi um líder da direita brasileira, ele nunca foi nem mesmo conservador, cansei de falar sobre isso aqui com vocês. Muito pelo contrário, ele teve incontáveis oportunidades de construir e liderar um movimento de direita no Brasil, tanto durante o seu governo, especialmente no pré-pandemia, quanto logo depois, principalmente logo depois das eleições do ano passado, quando já se vislumbrava uma oposição de direita no nosso país e, no entanto, ao perder as eleições, ele permaneceu calado. Já fora da presidência, ele decepcionou boa parte dos seus adeptos, permanecendo longas semanas nos Estados Unidos sem pronunciar uma única palavra contra o governo Lula e as suas contradições que já apareciam logo no início do governo e, aliás, não são poucas. A pergunta mais evidente agora é como fica a direita no Brasil com Bolsonaro fora do jogo político e sem condições de participar de um movimento qual, na verdade, ele nunca liderou. Muitos nomes têm aparecido como eventuais sucessores de Bolsonaro, como, por exemplo, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. A verdade é que, apesar da relativa popularidade que ambos desfrutam nos seus respectivos estados, nenhum tem ainda uma projeção nacional que lhe permita se tornar presidente da República nas próximas eleições. Por outro lado, é de se notar que desde o início desse ano, ambos procuraram descolar suas imagens de Jair Bolsonaro, vide, por exemplo, a declaração de Tarcísio de Freitas logo após a sua eleição, ao afirmar que teria uma relação institucional e republicana com o presidente Lula. Há ainda quem defenda o lançamento do nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como pré-candidata nas próximas eleições, o que me parece uma estupidez retórica e prática. Por fim, considerando o cenário político atual para a direita, bem como para a esquerda, com um presidente Lula já idoso e improvável candidato nas próximas eleições, mas também sem um sucessor que desfrute da sua histórica popularidade, as próximas eleições permanecem um campo aberto.